Eu tenho o prazer de receber no nosso Manhã Total de hoje o professor Paulo Rogério Almeida, professor de língua portuguesa. Mais de 32 anos no ensino superior, professor? Mas eu fui efetivado em fevereiro de 91. Fevereiro de 91. Então calcula até fevereiro... 34, mais ou menos. 34, deixa eu ver se está tudo 34, aqui. tá tudo certo, aí, né? Beleza, hoje joia. o rádio tem vídeo também, né, professor? Pois é, cara. Né? A gente não tem pode... vídeo. Tem que passar um perfume, né, professor? É. Eu venho toda manhã para perfuminho. Professor Paulo Rogério Almeida, que prazer. Eu tenho um prazer enorme de recebê-lo no nosso programa. Por quê? Porque eu sempre lhe ouvi, tanto na Lagoa quanto na Rádio T, na época da Tropical FM. Correto. O senhor fazia as pílulas aqui do português, não é, professor? Exato. O programa se chamava Português do Brasil, com o professor Paulo Rogério Almeida, e era gravado. Então eu vinha normalmente às quintas, passava a manhã em estúdio gravando, porque o programa foi programado para ter no máximo 1 minuto. Então, depois das gravações, alguém editava e colocava no ar, só não sei lhe dizer os horários. Era na programação como um todo. Dentro da programação. Eu fiz questão, professor, de resgatar um dos primeiros programas seus, inclusive no tempo da Tropical FM ainda. Correto. Vamos ouvir? Vamos convidar o nosso ouvinte a ouvir um pedacinho? Por favor. Vamos ouvir essa nostalgia? Essa nostalgia. Vamos claro, ouvir. Vamos lá. E agora na Tropical FM, o Português do Brasil, com o professor Paulo Rogério Almeida. Olá, amigos. Há 10 dias atrás é uma expressão errada porque o há do verbo haver já indica passado e, naturalmente, a palavra atrás também indica passado. O correto é dizer há 10 dias ou então 10 dias atrás. O Português do Brasil com o professor Paulo Rogério Almeida. Sabia, Rodolfo? Eu que joia. E note a duração. Essa é a vantagem. Né? Porque Quanto tem, Rodrigão? 30 aí? 31 segundos. Excelente. Curtíssimo. Era de 30 segundos a 1 minuto no máximo. Mas tem coisas que a gente não consegue explicar em 30 segundos. Bom, assim, aí né? vem, se me permitir um comentário. Por favor. Eu dou aula em jornalismo. Eu pedi autorização para usar os estúdios e gravei lá, vamos chutar aí, meia dúzia de vídeos, jogando PowerPoint na parede, usando um monitor bem grande e tal, interagindo bastante. E aí enviei para o meu genro em Curitiba, que trabalha numa empresa especializada. Ele jogou tudo no lixo. Tudo. Daí eu falei, Tony, o que houve? Eu falei, não, a ideia é a seguinte, hoje, de 1 minuto a 1 minuto e meio no máximo, você não deve aparecer. Então, no meu canal no YouTube, você vai encontrar lá 26 vídeos que duram de 1 a 1 minuto e meio, mas eu não apareço. Tem a vinheta de entrada, o assunto com efeitos ali que ele fez, com, digamos assim, software do própria empresa. Sim. E a vinheta de saída. Tá? E isso é ótimo. Então, por exemplo, os porquês, um programa. Crase, complicado. Tem 6 programas de 1 minuto, no máximo. A crase é enrolado. Então, essa ideia do dinamismo, tá? E aí eu vi um programa, não vou citar o nome, né? Da pessoa lá de São Paulo, dando aula de redação. 23 minutos. Mas não o cara, vou dar uma aula de redação. Ele se vira e escreve no quadro, redação. Daí ele volta para a câmera. Redação é o ato de redigir. Rodolfo, ninguém aguenta 23 minutos, Eduardo. O mundo está muito dinâmico, né? Ninguém aguenta. Então, por isso, a Rádio T, a Rádio Tropical e depois a Rádio T, eles fizeram uma coisa muito certa. 1 minuto, ou no máximo, meio minuto ou 1 minuto, no máximo. Ótimo. E essas vinhetas entravam e é interessante que são coisas que são pequenos detalhes que se tornam grandes aprendizagens. Exatamente. Professor, o senhor falou dessa questão... Da redundância, né? É da redundância, não, mas inclusive que nós falamos da questão do Rudolf, perguntei do boletim do Rudolf, por que tanta gente tem medo da gramática? Isso é culpa da escola? É culpa da técnica que nós somos ensinados? Será, Rudolf? Que muita gente pega aversão à língua portuguesa porque é da maneira que é ensinado? Olha, Eduardo, são vários fatores. Um básico é incentivar a leitura. Quanto mais a pessoa ler, mais vai reter estruturas. Sim. Segundo, eu não dou aula assim, no ensino fundamental, não tenho essa noção. Trabalhei muitos anos em cursinho e só na universidade. Mas pelos relatos que os meus alunos de terceiros e quartos anos, que estão fazendo estágio, eles mostram, eles comentam, as escolas não estão trabalhando a questão estrutural para valer. Tá? Muitas vezes é só redação, ou então é muito... um exemplo, bem simples, olha assim. A professora, ou o professor, o que é verbo? Daí, verbo é a palavra que exprime ação. Ah, ótimo, maravilha. A professora diz assim, não, peraí, eu estou feliz, cadê a ação?
Eu estou contente. Cadê a ação? Ah, não. Então, verbo não é a palavra que exprime ação. Exprime ação, estado, fenômeno. Choveu. Que ação existe isso? Sim. A chuva não chove. A chuva é um fenômeno que se realiza por si mesmo. Por si mesmo. Então, esse é um detalhe assim. E aí vem, ao longo do tempo, né? Como uma aluna minha, hoje, do primeiro ano de jornalismo, tá? Que eu faço uma revisão gramatical com eles, que é língua portuguesa, ela falou, professor, eu não tive nada de gramática ano passado no terceiro, foi só redação, foi bom. Mas a professora chegava e dizia, tema, esportes. E ficava nisso. Tema, saúde. E aí mais o treino do que você realmente aprender, né, gramática, a regra e tudo mais. E o senhor que é professor de jornalismo, os alunos que entram no primeiro ano de jornalismo, como é que o senhor analisa? Eles têm um bom texto, eles estão preparados para isso? Ou é só um refino que precisa dar? Ou tem gente que realmente precisa aprender a língua portuguesa? Olha, é muito raro ter alguém que tem grande dificuldade. Por quê? Primeiro, o processo seletivo é grande, é um curso muito procurado. Sim. Então, lá de X candidatos, tem talvez 10, 15% apenas que são aprovados, tá? Outra coisa, muita gente vem de fora. Quase 60% são alunos de fora de Ponta Grossa. Então, eles vêm com uma certa dificuldade, mas com uma vontade de aprender talvez mais, e aí não é crítica, nem destrutiva, nem construtiva, é um comentário, de algum aluno daqui que estudou em um colégio particular, por exemplo, ou em um colégio estadual bom, né? E não está tão afim quanto a pessoa que vem lá do sertão. Eu tive uma que veio de uma cidade de São Paulo que não sei se tinha na época, 5 mil habitantes. Puxa. Ela precisa ver o empenho dessa mocinha em aprender e tal. Então, eu tive uma lá da divisa do Rio Grande com o Uruguai, outra lá do Mato Grosso, com o Tocantins, Sorriso. Então, é um pessoal assim que tem a vontade. E outra, o curso é pesado. Exige muita produção integral. É integral. Em tese, são 4 aulas de manhã e 4 à tarde. E tem uma disciplina NRI, Núcleo de Redação Integrada, que é 1, 2, 3, 4. Uns 4 anos tem, as pessoas exigem. Então, o aluno se empenha e sai um bom redator. E sai mesmo. O senhor olhando, não o fato dos jornalistas agora, mas da sociedade como um todo, o senhor acha que eles estão melhorando ou piorando a língua portuguesa? Olha, nem melhorando e nem piorando. Eu diria assim, um certo desleixo. Tá? Eu ouço muito, na TV, não é só problema assim do apresentador, mas as pessoas entrevistadas. Então, você nota que as pessoas não estão se preocupando em aproximar a fala da língua. Então, vou aproveitar já esses dois fenômenos. Língua é estrutura, é gramática, regras e exceções. Fala é a maneira pela qual nós realizamos a língua. Não é um fenômeno errado. Mas, por exemplo, eu conheço uma senhora na universidade que fala rádia, em vez de rádio. Só que eu... Caminhoneta, bastante gente fala caminhoneta. Caminhoneta, exato. E eu já falei várias vezes, não para ela diretamente, mas no conjunto ali, tá? Ela sempre está com um conjunto, trabalha ali no restaurante universitário. Oi, tudo bem? Como é que vai? Qual é o cardápio de hoje e tal? Ah, o senhor tem um programa na rádio? Eu falei, eu tenho um programa no rádio, é a Rádio CBN, assim, assado e tal, já mencionei. Tinha na Rádio T, ou ainda tenho, tal. Mas a pessoa não capta. Então, eu não sei qual é o fenômeno. E aí nós voltamos para a redundância, eu pedi uma gentileza de divulgarem bastante, né? A polícia segue acompanhando. Você já te acompanha? Se segue, acompanha. Se acompanha, segue. Isso é apresentador em Ponta Grossa, Curitiba, São Paulo, em tudo que é canto. Na rua também, eu sigo acompanhando e tal. Mas se falasse... Então, continua acompanhando. Perfeito. Ah, tá. Você está acompanhando, você continua acompanhando, mas você não segue acompanhando. Porque você segue... É redundância. O seguir e acompanhar é a mesma coisa. São sinônimos. O senhor falou dessa senhora, professor. O senhor é professor de língua portuguesa que corrige quando alguém fala errado? Não, não. É um defeito que eu tive e consegui eliminar. Tá? Eu escuto, mas daí lá em um dado momento ponho a expressão que julgo mais elegante. Coloca num contexto. Para que a pessoa absorva esse conhecimento de uma maneira natural. Exatamente. Vou te dar um outro exemplo e quero uma ajuda também. Por que o este sumiu? Pode observar, por exemplo, um programa qualquer, um telejornal. Nesse programa mostraremos. Não, este é presente, esse é passado. Aliás, quero agradecer a um ex-aluno meu, Deletos, o Lauro Miller, que colocou a coisa da maneira mais simplória possível. Falei, Paulo, é fácil. Este
presente. Esse, passado. O S é do passado e o T é do presente. Já aconteceu? Nessa época, nessa data, Já nessa foi. segunda, nesse domingo, tá? É o atópico, neste mês, julho, nesta quarta-feira, neste ano. Então, quando eu escuto, eu falo, pois é, isso aconteceu inclusive num certo local, não vou citar o nome, né, mas aqui em Ponta Grossa, em que eu conversando com as pessoas de lá, 4 ex-alunas de jornalismo, pois é, nessa coisa, nesse programa, a gente vai mostrar. Eu falei, qual? Nesse? Sim, mas qual? Daí a pessoa, lembrou-se daquela aula. Olha a importância. Nossa senhora, é mesmo. Então, nesse é um passado. Em qual programa, em qual atividade, em qual ano, em qual semana? Então, precisamos resgatar o este, porque ele está sumindo. Por quê? Não sei. O senhor tem uma frase que é até engraçada, né? Eu pareço legal, mas eu corrijo as pessoas mentalmente, né? Tem uma frasezinha que o pessoal fala. O senhor é isso, então, né? Ele é todo legal, mas ele fica corrigindo mentalmente. Como é que vai ser? Mas, Rodolfo, vamos lá. Vamos ser sinceros. Se alguém chega e é assim, e isso eu não tô falando que... depois eu quero ouvir o professor sobre isso, mas se alguém chega pra você e fala assim, eu tenho um problema, Rodolfo. Mas tem uns que os caras erram que chega a doer. Mas você tem menos problema do que eu. Elástico, porguedrento. Pra mim, dói no ouvido. Dói, entendeu? Mas eu não sei se é elegante corrigir na hora. Isso. Mas acho elegante fazer o seguinte, passado um certo tempo, sabe, eu também estou com problema... Não, eu também estou com um problema aqui, sabe? Esse problema, o médico detectou, falando 3 vezes, repetindo, né? Mas é um problema que vai sarar. Tá. Né? Então não é entrar para dentro, mas essa troca de dentro para dentro, ou sei lá. Tanto que um colega meu... Até entrar para dentro é uma redundância, né? É uma redundância bastante... Mas veja, bastante comum. Bastante comum. Só que a redundância, assim, por exemplo, hemorragia de sangue. Eu preciso saber que hemo é sangue, então hemorragia já é um vazamento de sangue. Não existe hemorragia de mais nada. Como infarto do coração, não existe, porque infarto só dá o coração. Olha quanta coisa a gente fala de bobagem. Você sabe um dos exemplos que eu sempre, quando vou, por exemplo, à padaria... correto, eu quero vai na... Isso, vai vou à padaria. Quem vai a... Eu quero 200 gramas... 200 gramas. Exatamente. O grama, a grama. Exatamente. O quilograma, o grama. Isso é uma coisa que eu sempre... mentalmente, eu falo, eu quero 200 gramas. Exato. Aí a moça olha pra mim, você quer 200 gramas? Eu quero 200 gramas. Perfeito. Tem que falar, porque a pessoa tem que captar. Não é dizer assim, ei, moça, tá errado. Grama, a grama tá lá no jardim, tá? Né? Plantei a grama. E eu quero do quilograma, o grama. Não, é só repetir, eu quero 200 gramas. Quero, né? Mas isso eu confesso que eu já errei. É porque isso que eu queria ouvir do professor. Por exemplo, isso está no nosso subconsciente, professor. De tanto tempo que ele foi usado de uma maneira incorreta. Sim, aí é que está o motivo que me parece mais, respondendo inclusive àquela pergunta anterior. De tanto repetir, a pessoa entende que é o certo. Isso. Né? E aí uma outra campanha seria, por exemplo, embora as pessoas usem termos em inglês, então diz assim, deu certo, não é deu match. Se acertaram lá, isso é uma das situações. tentar... Tudo bem, eu entendo que pendrive, você não tem uma expressão que sirva. Até porque pendrive em inglês não existe. Não existe. Não existe, flash drive. Flash exatamente. Drive. É invenção nossa aqui, isso. O pendrive. Mas se for possível, né? Eu passei por um problema, é verdade. É dentro daquela situação, nesse dia, mês passado, nesse mês. Sabe, dá um jeitinho de colocar com elegância. Elegantemente. Elegantemente. Agora, professor, tem gente que acha que falar bonito é falar difícil. Usar palavras que, né? O que nós vamos falamos usar agora, o nosso né? no âmbito da nossa conversa. Nós estamos falando agora. É mais ou menos por aí, Sim, professor? Exato. Tem gente que acha. Por exemplo, vocês nunca usarão cinesíforo. Cinesíforo? Isso, com C e com S. Já vou explicar a diferença. Cinesíforo, motorista. Então se chama um taxista, né? Ele é um cinesíforo. Eu agora vim de ônibus. Quem é que estava pilotando o ônibus, dirigindo o ônibus? Um cinesíforo. Mas não ia dizer, ô cinesíforo, tudo bem? Ele vai me xingar, porque ele está achando que eu estou xingando ele, exato, claro. Tá? E aí vem uma curiosidade. Cinesíforo com C é o motorista, com S é o motorista de táxi. Só que há uma inversão às vezes. Então, tipo concerto. Concerto musical e concerto de carro. Aliás, se me permite, perto ali daquela praça onde tem o Zucão.
Praça dos Getúlio Bichos. Vargas. Praça dos Bichos, isso, É, Praça Getúlio dos Vargas. Bichos, Praça Getúlio Vargas, tá? Tem uma loja, um senhor muito simpático, conserta capotas. E a placa na frente, assim, conserto de capotas, com C. As E eu- capotas cantam. Exatamente. Como a filha dele foi minha aluna em letras, né? Uma simpatia também. A moça, fui lá, oi, tudo bem? Como é que vai? Como é que tá fulano? Ele tá... Daí ele disse assim, eu sei que o senhor veio aqui para, né, sugerir, mas assim, eu não vou arrumar. Porque de cada 10 pessoas que param para comentar, 2 ou 3 dá Fecha negócio. o negócio. Fecha negócio. Olha só o empreendedorismo. Você veja que coisa. E Então, olha. concerto de capotas. As capotas iam, ou imagina. rock, ou né, Ele sertanejo. sei lá. sabe que está Sabe, incorreto. o cara que fez errou, né? Pediu desculpa. Falei, não, eu arrumo. Falei, não precisa arrumar. Olha Deixa assim. isso, Olha Rodolfo que Polar. coisa, cara. Interessante. Que maravilha. Muito curioso. Professor, o senhor participou das discussões do novo acordo da língua portuguesa, não participou? Participei. Pegou esse novo acordo da língua portuguesa ou as pessoas ainda não têm ideia? As pessoas ainda confundem muito. Faz quase 10 anos isso. 2009... Não, foi mais, né? Então, 9, quase 9, 15 anos. 19, vai para 20 anos. Bom, ele pegou no seguinte sentido, não mexeu muito. Ele mexeu com menos de 0,5% das palavras. Nossa, eu acho que não Só. mexeu muito. Nada, 0,5%. Se nós pegarmos, digamos assim, um conjunto de umas 400 mil palavras, calcule 0,5%, é um número pequeno. Sim. Só que, ideia, um exemplo, se você tem no computador um editor de texto não atualizado, escreveu ideia sem acento, ele vai acusar. Vai corrigir. Só que você daí clica com o botão esquerdo, direito, incorpora ao vocabulário dele, ao dicionário e pronto, está resolvido. Então ele não causou um impacto tão grande. A coisa maior foi no uso do hífen, mas também não é uma coisa tão brutal assim, sabe? E essas linguagens neutras? Ah, boa pergunta. Bom, aí nós entramos numa dá polêmica, um problema grave aqui. Me dá um problema de Não um infarto, existe. quase um infarto Menine. no coração. Não existe isso. Alune. Não existe mesmo, sabe? Eu fui entrevistado por uma acadêmica de jornalismo, uns 3, 4 anos, e ela perguntou, e o todes, e o neutro, né? Expliquei, daí falou, mas e as pessoas trans? Falei, já assumiram. Ele virou ela virou ele. Então não tem. O gênero é um Se outro. esforçaram para Tem. se assumir, né? Mas então, Eu não é. Porque se eu... hoje é ela, hoje é ele. Então não tem segredo. É. Então não tem lógica falar alunos, né? Eu ouvi uma vez Todas. assim, porque meus alunos, falei, professora, meus é Já ouviu masculino. isso, Já professor? ouvi. Então diga, meus alunos. Se quer seguir a lógica, né? Não diga meus alunos, diga meus alunos. Né? Sim. Mas não tem, a língua portuguesa... É indefensável esse tipo de linguagem. Então não existe linguagem neutra. Não tem, a língua portuguesa é bem clara, é masculino, é feminino, só que tem um detalhe chato, que é o machismo da língua. Se eu fizer uma palestra para 1.000 pessoas, 999 moças e um rapaz, tá? Eu terei que dizer assim, eu falei para eles, conversei com eles. E se eu levar, digamos, um presente para cada um, eles dirão no conjunto, muito obrigados. É, entre aspas, um defeito da língua portuguesa. Se em um dado conjunto tem um rapaz e X moças, são eles, obrigados. Né? Eles responderam em conjunto, muito obrigados. É um pequeno defeito da língua portuguesa, mas não é grave isso. O pior é não usar corretamente a palavra. Ou então, porque estão falando, vou gravar como sendo correta a expressão. Não é. Passe pelo crivo. Tá certo isso aí? Não. O termo presidentar, professor, isso foi uma... Foi criado. Foi criado, Ele não é? existe, Isso. está dicionarizado. Sou contra, porque não tem necessidade. É a mesma coisa, eu vou aplicar, então, estudante e estudanta. Não existe. Tá? Não tem. O dentista, a dentista. Não tem. Não tem. O pianista, a pianista. Não existe. Tá? Interessante, então, né? A gente por não para razões pra pensar. políticas, lá em um certo momento, criaram e, para complicar um pouco, dicionarizaram. Isso acontece muito com gíria, professor? Que cria-se a gíria e, de repente, ela acaba sendo dicionarizada? palavra, É, criação Bom, de palavras? é possível. Agora, eu posso bancar o chato? Pode, claro. Gíria é o falar de um grupo localizado. Então, por exemplo, vocês não falam gíria. Eu falo. O que pertence a um grupo são os professores. Uma gíria nossa, janela. O que é uma janela? Um horário vago. E, acredito ou não, 2 na sequência, um vitrô. Ah, é? Acho que vocês nunca ouviram. Eu nunca ouvi falar Nunca nisso. ouvi, Eu, mas da tem. janela, sim, mas vitrô é quando tem ó, dois. hoje eu tenho uma janela, agora eu tenho uma janela. Então, isso é gíria. Os policiais, ó, berro, a pistola.
Cadê o berro? Está com o berro aqui. Tá? O presunto é o morto. Isso é gíria mesmo. Então eu digo assim, jovens não falam gíria. No geral, as pessoas não falam gíria, a não ser que incorporem, aí disse bem, a gíria no falar cotidiano. Entendi. Você viu o defunto lá naquela matéria sobre o assassinato lá? Você está usando gíria policial. A não ser que inclua isso dentro da linguagem daquele grupo, como o senhor professor de jornalismo, dentro isso. Do jornalismo nós temos fonte, por exemplo, que é, é uma situação que pode ser fonte de água, pode ser fonte de... A fonte, exato. Você deu uma declaração, você é uma fonte, tem que ser citado, eu sempre friso bem, entre aspas, e aí o mais exato possível. Se a pessoa falou problema, registra problema. Sim. Se a pessoa falou próprio... até... Escreve lá. Próprio, se você pegar na parte jurídica, quando existe um depoimento, alguma coisa que a pessoa fala, tudo é escrito da forma que, num boletim de ocorrência, e como o professor falou, ele é entre aspas, ele é tudo certinho, tem que citar. Mas com a registro forma, exato. Com o registro exato que a pessoa falou. Exatamente. Agora o Rudolf levantou uma questão, professor, que nós falávamos antes do intervalo, quando lhe anunciávamos, que é a linguagem jurídica. Ela é um português dentro da língua portuguesa, é totalmente diferente, né? Não é um dialeto, mas como é que eu vou explicar? Porque não tem bem o termo que identifica. Vamos dizer, é uma fala específica, é uma variante, acho que fica melhor. Uma variante da língua portuguesa. E eu não posso falar muito, porque eu dei aula há 11 anos por curso de Direito. Olha aí, ó. Né? Primeiro ano, língua portuguesa, chamava-se português instrumental, mas eu tive com o professor Laroca. Laroca, isso, o professor Laércio Laroca, excelente, tá? Então, há um certo exagero na linguagem jurídica. Eu falei exatamente ser mais isso. simples isso. Isso, o Rudo falava Não isso. precisa falar Eu falei exatamente isso. Eu vejo com a evolução, até por eu estar constantemente na advocacia, você vê que essa linguagem jurídica ela está se tornando mais natural. Não está naquele juridiquês. Para quê? Pela importância que as pessoas têm de... Não só o advogado, mas as pessoas entenderem uma decisão, né? Então, eu acho que essa evolução é bem benéfica. Tanto que eu perguntei para o Rudolf, viu, professor? Você fala latim, Rudolf, para ter tantos termos em latim? Exato. Só que há um certo exagero. Eu me lembro, na época, de ter comentado data venia, uma permissão para falar, mas usa-se indiscriminadamente a expressão. Então, vamos com calma também. Agora, falou um item importante, para as pessoas entenderem um pouco mais, porque às vezes me dá a impressão que a pessoa não quer ser entendida. Então, exatamente. E você vê muito isso em decisões. Muitas vezes o desembargador é uma pessoa um pouco mais de idade e uma pessoa mais nova. Então você vê essa diferença. Correto. Olha, a mensagem de um jornalista, ex-aluno seu, viu? Tive aula com o professor Paulo em 2007. Professor muito bom. Passou, inclusive, o filme Ratatouille para nós. Opa! Olha aí, ó. Viu, professor? Marcou. Legal, Marcou, exato. O seu aluno. O professor Laertes Laroca é vivo ainda? Não é. Boa não pergunta. É? Não é. O professor Laertes, não. Já faz uns 2, 3 anos que o professor Laertes faleceu. Foi muito bom, né? Ele foi um dos ícones da língua portuguesa em Ponta Grossa. Foi. Eu tive aula com ele no curso de jornalismo na Unicecal. Tá. Nos idos, gente. E ele era um senhorzinho já de idade quando me deu aula, mas ele era fortinho, né? Forte, exato. Eu conheci pouco porque no que eu entrei no departamento, ele já se aposentou. Eu me lembro, acho que uns 2, 3 anos apenas de convívio. Daí ele se aposentou, depois não vi mais. Mas ele se aposentou e continuou lecionando. Você continuou, sim. Na particular. Isso, exatamente. Exato. Professor... Agora, diga lá, digo assim, estamos enfatizando bastante jornalismo, mas eu entrei em letras. Inicialmente. Eu fui colaborador de 86 a 90, quando houve o concurso, antes não tinha. Daí, a partir de 91, fui efetivado. Né? E daí, a partir, acho que de 92, que me pediram para ir para jornalismo. Mas então já faz... Então faz tempo 30 também. anos 30 já anos em jornalismo. Em jornalismo. Já trabalhei as 4 séries e daí, porque entrou muita disciplina técnica, a minha disciplina foi sendo reduzida. Hoje só estou com o primeiro ano. Entendi. Então, língua portuguesa só no primeiro ano? Só no primeiro ano, exatamente. Língua portuguesa, esse nome, no primeiro ano. E tenho trabalhado com mais intensidade para que eles produzam textos variados. E aí o incentivo é passar um filme, uma atividade. Isso. Às vezes eu simulo o programa Roda Viva em sala para eles produzirem relatórios, que é uma coisa diferente também do que só lançar o tema. Professor, a língua portuguesa, o senhor acredita que
é preciso que haja uma decoreba de regras para ter a norma culta da língua? Não, não há necessidade. O que há necessidade é assim, pegar uma regra prática, uma coisa mais simples de fazer. Um exemplo bem simplório. Não é que está errado o imperativo. Mas, por exemplo, como é que eu falo quando eu quero que a pessoa abrir a porta, por exemplo? Eu não sei o imperativo. Sei a regra, que vale para todas as formas. Então, eu sei uma fórmula que se aplica a todas as formas. Pego o presente, segunda pessoa, tiro o S. Tá. Então, vamos lá, pegar o verbo abrir. Eu abro, tu... Abres, tira o S, abre. Então, o certo é abre a porta e não abra. Exato. Vamos pegar o verbo fechar. Quero que a pessoa, né? Como é que é fácil para a pessoa fechar a porta? Não sei a forma também. A forma. Sei a fórmula. Então, lá, fechar. Eu fecho, tu... Fechas. Tira o S, fecha. Pronto. Olha então, aí, decorando essa fórmula, eu posso aplicar todos os, vamos dizer, os 15 mil verbos da língua portuguesa. O imperativo. O imperativo. Imperativo. Afirmativo. A título de curiosidade, professor, gostaria de... O senhor falou do verbo fechar. Fechar. Fecha a porta ou fecha a isso porta? Isso é influência portuguesa. Veja, como veio, tá? E nós temos, sei lá, 60, não sei quantos % do português de Portugal no português do Brasil. Então, essa tendência de abrir certas vogais é deles. Então, o verbo é fechar, mas eu falo, eu fecho. Normal. É só a sonora. Só a pronúncia. Tanto que lá, se você observar, eles falam ônibus, atômico, tá? É bem típico deles. Vou pegar um ônibus, mas é coisa deles, embora tenha o circunflexo no ônibus. Atômico, está lá os acentos circunflexos, mas a pessoa fala atômico. Também, isso verdade, fala deles. Se você pegar o Brasil, ele é muito grande. Sim. Você muda a fonética de estado para estado. E cada cultura tem a sua identidade fonética, me diga se eu estou errado, professor. Sim, correto. Tanto que, por exemplo, nós somos, não entendam errado, por favor, muito criticados em outras partes do Brasil por falarmos leite quente da dor de dente. Isso. Né? Então, pegar o gaúcho, o catarinense, o paranaense, quem sabe o paulistano, né? Não, o paulista da cidade. Falamos mais em leite. E daí, quem sabe de São Paulo, do Rio para cima, leite. Exatamente. Né? Isso. O nordestino tem a tendência para o diminutivo, é verdinho, é menininho. Só que menininho, menininho, verdinho, verdinho, amarelinho, verdinho, leitinho. Mas isso é coisa típica. Sem o H e o... Sem o NH. Então, o nho, né, o finalzinho. Então, isso é bem típico das regiões. Que nem o uai mineiro. Uai mineiro. Ou então o trem. Tanto que isso é uma piada, né? O homem fala para a mulher, a coisa chegou, pega os trem aí que a coisa chegou. Quer dizer, né? Porque trem é qualquer coisa lá. Né? Exatamente. Então, essa tendência de leite quente da dor de dente, no Rio Grande do Sul, vivente, né? Tchê, isso é bem típico da região. O senhor falava de questão fonética, tem uma que me incomoda, inclusive eu já trouxe aqui no programa sobre isso, que realmente me incomoda, que é o tal do subsídio. Alguém me fala o subsídio. Que não é Z, né? Que é um S. Subsídio. Por que falam subsídio? Porque as pessoas, sem saber, foram falando. E é aquele problema, entre aspas, né, da pessoa ouvir e repetir achando que está certo. Não é subsídio. O senhor acha que a geração de hoje tem mais dificuldade em aprender a língua do que 30 anos atrás, professor? Você acha que não? Tem em função da internet, do celular. Tá? Tanto que eu tenho notado o seguinte, as pessoas estão deixando de escrever para enviar áudio. Sim. Sabe? É verdade. Eu já detectei intervalos assim, ou então no pátio mesmo. lá em jornalismo, não tanto em letras. Porque em letras são menos aulas, são menos. Eu dou 2 por semana, né, à tarde e 2 à noite, em jornalismo são 4. E às vezes dá um problema no horário, então eu tenho o segundo ano também. Então, às vezes 8 aulas semanais com o primeiro e com o segundo. Então, o que acontece? Eu, às vezes, capto uma coisa muito curiosa, né? A pessoa, oi, tudo bem? Como é que vai? Plim! Oi, tudo bem, tá aqui. Tá... Por que não se fala? Né? Você vai gravar, acho que seja uma ligação, então? Não tem necessidade. Você tá às vezes, do lado da pessoa, Sim. ou então tá lá do outro lado, ou então liga, oi, tudo bem? Como é que vai? Tá, tudo bem. Tá. Não precisa ficar mandando o áudio.
Olha aí, mas é uma tendência. É uma tendência que isso aconteça. Embora... Então, há essa dificuldade maior na língua portuguesa por uma falta de manipular a língua, vamos dizer assim. Exatamente. É assim como a tendência das pessoas irem reduzindo o Facebook para entrarem mais no Instagram, porque ele é mais dinâmico, mais rápido e mais interativo. É uma tendência. Então, o que acontece? As pessoas, em vez de lerem mais, falarem mais, estão deixando a linguagem mais simplória ou só no áudio. Não faz sentido isso. Eu quero entrar na leitura dos clássicos, claro, professor, mas antes, o senhor tem alguma palavra da língua portuguesa que o senhor fala assim, essa aqui, para mim, é uma das mais belas da língua portuguesa? Aquilo que lhe chama a atenção, professor? Eu acho que não tem, eu precisaria dar uma boa pensada. Sabe? Uma assim que eu elegesse como, uau, essa aqui sensacional. Nunca pensei nesse ângulo assim. Então, olha, fica o dever de casa, fico viu, devendo para próximo papo nosso. Uma palavra assim, chamativa, bacana, Isso. Né? O senhor falou da questão da leitura, professor. Muita gente tem esse hábito, eu, graças a Deus, sempre tive esse hábito. Passo isso pro meu filho desde que ele tem 2 anos, 1 ano e meio, a gente deita à noite na cama, vai fazer o nosso momento de leitura. Ele adora também. Mas o senhor acha que a língua portuguesa dos clássicos que nos foram impostos por tantos anos a serem lidos e que eram difíceis para uma criança ou para um adulto, são ainda, né? Obviamente, não mudaram. Isso pode desestimular o gosto por leitura, professor? Pode. E aí eu sugiro o seguinte, tanto para os alunos quanto em vídeos e tal, ler tudo que der. Então, por exemplo, eu criei um Drive, hoje ele está com 547 livros, a maioria em PDF, mas tem o Word também, para a pessoa só baixar, gravar, fazer como quiser, e eu vivo pedindo, enviem mais. Tá? E separei literatura brasileira, literatura norte-americana, literatura inglesa, e tem lá Harry Potter. Daí os alunos, principalmente de jornalismo, que gostam muito de clássicos, né? Mas você leu Harry Potter? Li. E a coisa que mais me chamou a atenção não foi tanto a história, mas a capacidade da autora de você ver o que está escrito. Tanto que eu falei, daí minha mãe adorou, levei ao cinema e fiquei meio frustrado com os filmes. E é óbvio, transportar uma obra, no meu fraco entender, a única obra que mais se aproximou foi O Senhor dos Anéis. Os livros dos filmes, ou os filmes dos livros, sim, falando mais corretamente. Mas lá estão, em português e em inglês, toda a saga Harry Potter. Então, eu digo assim, você deve ler Machado de Assis, José de Alencar, Carlos Drummond de Andrade, entendendo, Drummond é um poeta e tal, mas também pode ler O Senhor dos Anéis, pode ler Divergente, pode ler Crepúsculo, pode ler Harry Potter, o que você achar que deve. Está lá. Para a pessoa ter uma visão, uma noção, e principalmente assim, o livro te faz ver o que está escrito ali, como se for, né? Ótimo, é uma excelente uma qualidade ótima daquele autor, daquela autora. Sim. Olha aí, ó. Né? Rodolfo, então tem lá, você quer ler... Leia de tudo. Inferno, Anjos e Demônios, ou o primeiro deles Dan Brown. O Dan Brown. Como é que é o primeiro livro que ele escreveu? O Código da Vinci. Código da Vinci, exato. Isso. Os filmes são bons, tá? Os livros melhores, sim, porque tem mais recursos. Mais detalhes. Sempre fala, Senhor dos Anéis, é sensacional. Não precisa pegar aquela sequência. O Hobbit é um pouquinho mais fraco, tá? Porque o livro é fininho. Isso. E viraram 3 filmes. O livro virou 3 filmes, tá? Mas ele tem em si uma coisa que é importante. Você está lendo e retendo expressões, vocabulário, para utilizar no dia a dia. Não usar palavras enroladas, complicadas. Não tem necessidade. Mas melhorar o vocabulário. Isso faz toda a diferença na hora de quem vai escrever, né? Sim, exato. Eu, como jornalista, escrevo muitos textos, sim, todos os dias. O Rudolf escreve conteúdos jurídicos e a gente acaba... não vou dizer se especializando, mas se acostumando com aquilo que a gente mais escreve, né? Sim. E aí, quando eu preciso, por exemplo, escrever um memorando um pouco mais formal, correto, eu preciso parar, pensar com calma de como usar as palavras corretamente. É verdade. Não, e constantemente escrevendo. E aí, se, por exemplo, cada um de nós tem a tendência de fazer mais dissertações, de repente, tenta uma narração, tenta uma história lá. Eu brinco assim, principalmente com jornalismo, né? Porque as minhas disciplinas de letras são gramática normativa e gramática e ensino.
São coisas muito teóricas, né? Não tem trabalho em grupo, atividade, essas coisas, não. Jornalismo não. Jornalismo tem essa atividade. Fala, uma narração, mate alguém. Mas como? Não, só na teoria. Mas aí você tem que pensar em detalhes. Você não vai pegar uma arma e pá! Né? Olha o que vai aqui na mão, o barulho e tal. Então, um veneno, uma armadilha, né? É uma proposta. E de vez em quando vem textos sensacionais. Está fugindo do padrão jornalístico, do padrão do curso. Mas é uma forma de incentivar a pessoa. Até porque eu sinto que o Brasil tem uma carência muito grande de novos autores. Sem dúvida nenhuma. Tá? Professor, nós combinamos até 9h15, temos mais uns minutinhos aí. Eu separei 5 expressões aqui rapidinho para a gente falar. Vai em frente. Entre eu e você. Bom, eu preciso lembrar o seguinte. Entre eu e você somos nós. Eu preciso lembrar uma coisa meio chata, vamos lá. Eu é um pronome pessoal do caso reto exigido por um verbo. O você pode ser ou não. Então vamos trocar por enquanto você por mim. Tá? Então, esse mim é um pronome oblíquo. Ele vai complementar a oração. Então, por exemplo, o fato é importante para mim. Então, vamos pegar esse mim e usar na expressão entre mim e você, não eu e você. Olha aí, ó. Porque não tem um verbo pedindo eu. Então, tem que usar o oblíquo mim. Mim e você. Mim e ela. Tem que tomar um cuidado também. Por exemplo, ela se chama Maria. Esse é um pronome reto. Funciona como sujeito. Sim. Tá? Eu entreguei o livro para ela. Esse ela, escreve da mesma forma, pronuncia da mesma forma, é um pronome oblíquo. Ele é um complemento. Esse é o tipo de coisa que a gente ouve o correto e a gente acha que pode estar errado. Parece errado. Mas é interessante que mim não faz nada, né? É uma forma de decorar, né? Porque quem faz... eu tenho um amigo meu que fala... Eu faço. Deixa que pra mim que eu faço. Não falei que você é índio agora, que mim faz. Sabe que os índios até não falam tão errado. Verdade. Essa era a segunda. Mim não faz, eu faço. Já essa ajuda. era a segunda frase para mim fazer, então vamos... Mas é complicado até porque, veja, tem ele e ele, ela e ela, você e você. Você abriu a porta, esse é um pronome sujeito. Eu entreguei o livro para você, esse é um pronome oblíquo. Então aí, ao ler você, ao ler ele, ao ler ela, eu tenho que ver qual é a função dessa palavra. Que de repente parece entre eu e ele, entre eu e você, entre eu e ela, parece correto. Mas está errado. Entre mim e ela, entre mim e ele, entre mim e você. Viu? Para nós nunca mais errarmos. Para não errarmos, claro. A terceira situação, vamos lá, que eu coloquei aqui, e que isso eu aprendi, e isso depois que eu aprendi, isso me incomoda quando eu vejo errado. Que é ir de encontro a ou ao encontro de. Exatamente, cara. Eu não sei como que as pessoas... Não sei, tem que explicar melhor ou então treinar mais ou usar mais. Por exemplo, ao encontro de, cumprimentar. Isso. Eu vou ao aceitar. encontro do Rudolf. Isso. É algo, vamos dizer assim, positivo. Positivo. E, vamos dizer assim, de encontro. Eu vou de encontro ao Rudolf. Você bateu no meio do cara, corredor. O que aqui aparece, principalmente nos jornais escritos assim, né? Suas ideias vão de encontro às minhas. E eu passei por essa vergonha, entre aspas, lá, um orador no grande auditório, porque as minhas ideias vão de encontro e tal. Eu falei, o senhor é contrário, então? Não, eu estou apoiando. Então, peraí, senhor. Ele ficou muito bravo, mas ele entendeu. Claro. As minhas ideias vão ao encontro das tuas. São favoráveis. Estão apoiando. É fator positivo. Se é de encontro, então vamos pegar, assim, quem sabe, uma imagem, né? O carro foi de encontro ao muro, bateu. O carro foi ao encontro do muro. Oi, muro, tudo bem? Como é que vai? Passando bem? Já ajuda. Já ajuda essa imagem é assim. De menor, professor. Olha, esse você usa no direito de bastante. menor. Eu sou de menor. Não tenho de menor, sou menor. É menor de. Menor, não precisa nem dizer menor de idade, sou menor. Menor. Tanto que é uma redundância, por exemplo, eu captei ontem uma para poder falar daqui a pouco, por exemplo, ganhei grátis. Se você ganhou... Já é grátis. Já é grátis, né? Não precisa... na minha opinião pessoal, não existe uma opinião não pessoal. Na opinião do Eduardo, na opinião dos meus próprios olhos. Eu vou ver com seus olhos. Com os meus próprios olhos. Vi com meus próprios olhos. Esse o de menor tem bastante. De menor tem bastante. Isso quando entra no jornalismo, isso eu quero... é brabo. É brabo. É brabo. Vamos para outra. Para fechar, professor. Não, sim, senhor. Houveram muitos problemas. Meu Deus do céu. Veja, o verbo haver tem um sentido lá,
que a gente praticamente não usa. Eu diria assim, em 99,9% dos casos, nós usamos o haver no lugar do existir. Tudo bem, só que daí ele se torna impessoal. Terceira pessoa do singular. Então, houve acidentes, houve situações, houve momentos e não houveram. Tá? O houveram não existe em circunstância nenhuma, professor? Não, ele existe, mas assim, num certo sentido muito específico, muito raro, tá? Então, vamos até exagerar. Quase 100% dos casos é impessoal. A mesma coisa vai fazer. Faz meses, não fazem meses. Então, houve meses, houve dias, houve momentos, houve situações. Tá? Então, vamos pegar assim. Temos duas situações. Tempo cronológico ou tempo atmosférico para o fazer e o haver impessoais. Certo. Ou no lugar do existir. Então, existem cadeiras. Há cadeiras. Então, o correto é muito raro. Faz meses. Faz meses. Então, eu sugiro assim, esquecer que o verbo haver tem sua flexão normal, porque é tão raro. Às vezes, quem sabe, dá 0,5%, não dá 1%. Houve, então, resolve tudo. Houve, resolve, porque é o mais usado. Houve situações, houve acidentes, houve uma cratera aqui, houve um buraco ali, houve momentos em que, tá, faz dias, faz meses, houve meses. É o mais prático que tem, já que é o mais usado. Ai, são 9h15. Professor Paulo Rogério Almeida, quero agradecer a sua participação conosco. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigado. Quando eu recebi a sua ligação, fiz um contato com o professor através do Instagram. Aí o professor me ligou. Quando o professor me ligou, eu fiquei muito feliz, porque há muito tempo que eu gostaria de bater esse papo com o senhor. Mas, olha, quero convidá-lo para o senhor voltar mais vezes, porque falar, talvez o nosso objetivo aqui seja informar e falar sobre a língua portuguesa, trazer esses exemplos práticos que o senhor trouxe hoje, é fundamental para que o nosso ouvinte, às vezes numa situação muito peculiar, dele, opa, mas eu ouvi na rádio alguma coisa assim, e isso faz total diferença. Vamos lembrar que rádio é um fenômeno que é bastante usado, ouvido, não está desaparecendo, como eu já ouvi alguém comentar, tá? Rádio é uma coisa muito legal. Rádio, embora... Você nem imagina, tem pessoas te escutando. Exato, embora pareça, não, mas tem muita FM e só transmite música. Não, eu não sei percentualmente, mas quanta notícia tem, quanta informação tem. Importante isso. Tem música? Ótimo, mas não precisa ter só música. Olha, sempre às ordens, precisando. Que alegria, professor. Tá? Muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Vamos marcar mais vezes do senhor voltar para a gente bater um papo sobre a língua portuguesa. Tranquilo, estou sempre às ordens, tá bom?